e amigos do Clube do Livro. Vamos estar iniciando o capítulo 1 e é muito bom a gente poder estar aqui dando continuidade. O último que nós lemos foi o prefácio, né? Terminamos dizendo: se queremos agradar a Deus, é necessário sacudir o pó da religiosidade e nos convertermos a uma fé sábia. Então a gente precisa parar e meditar um pouquinho sobre isso. Se queremos agradar a Deus, é claro que a gente sabe que o autor do livro está se referindo a Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, o Deus da Bíblia. Mas para alguns de nós, agradar a Deus é realmente um pouco complicado, um pouco confuso na nossa mente, porque nós somos ensinados a agradar a Deus de muitas maneiras, tipo, se a gente for agradar a Deus dentro da visão da igreja tal, das igrejas mais tradicionais, como é que eles nos ensinam a agradar a Deus? Ou a gente vai ver numa outra comunidade, como é o jeito deles agradar a Deus. Então, quando ele diz aqui, sacudir o pó da religiosidade e nos convertermos a uma fé sábia. Nos convertermos a uma fé sábia. Nessa frase que é motivo da gente parar e orar e buscar uma direção de Deus. O que seria uma fé sábia? Certo? Amigas e amigos do Clube do Livro. Se eu uso às vezes na minha fala mais para as meninas, mas eu quero que os homens que estiverem acompanhando, lendo o livro comigo, fiquem à vontade e não se aborreçam, tá? Por eu usar uma linguagem mais voltada para as mulheres, porque o nosso grupo, o nosso Clube do Livro, começou com um grupo de mulheres. Amém? Vamos lá, então. O avivamento do odre novo, capítulo 1. Muitos estão tentando identificar onde o avivamento vai começar no Brasil, mas na verdade ele já começou e está se espalhando de muitos e para muitos lugares. Como Jesus disse, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. João 3:8. Esse avivamento não tem um rosto e muito menos usa terno e gravata. Passando por vários desses focos de avivamento, tenho constatado a característica comum de um forte mover de cura da alma e libertação da personalidade. A unção jorrando pelo caminho estreito da cruz, sarando o ferido, libertando o cativo e levantando uma geração de verdadeiros adoradores, visionários e missionários. Esse não é um avivamento superficial, que põe uma capa de espiritualidade nas pessoas. Ele tira a capa de espiritualidade e confronta as feridas, produzindo um desenvolvimento espiritual consistente. Esse avivamento vem não para produzir filhos tímidos e mimados, mas para formar verdadeiros guerreiros. Ele vem para sarar a esterilidade do corpo de Cristo e levantar uma geração que conquistará as nações, cumprindo a grande comissão. Esse é o avivamento do odre novo, um reavivamento da cruz no qual não existe espaço para religiosidade e a falta de quebrantamento. Jesus evidenciou esse perfil restaurador do avivamento ordenando: nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário, se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mateus 9:17. De fato, tem havido um grande derramar do Espírito nestes dias, tal como Jeremias profetizou.
Assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho. Jeremias 13:18. Jeremias 13:12, perdão. Até aqui se tem referido ao avivamento apenas como vinho novo. Deus, porém, está despertando a atenção da igreja para o odre. Temos falado muito no vinho e pouco no odre, muito no poder e pouco na cura da alma, muito na unção e pouco no caráter, muito em prosperar e pouco em perseverar. Um dos grandes perigos do avivamento é viver com muita unção e pouca força moral. Lembra da palavra que a gente estudou, força moral? A minha missão aqui, eu diria, que é procurar incentivar você, procurar despertar você para ler escutando. Porque nós lemos muito, mas escutamos pouco. A gente conseguir ler escutando o que o escritor está querendo nos ensinar, escutando aquilo que ele quer, que ele foi inspirado pelo Senhor para nos ensinar. Por exemplo, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Você pode ouvir muitas coisas ao mesmo tempo ou estar diante de uma pessoa ouvindo ela, mas na verdade você não está escutando ela. Porque quando a gente escuta, a gente entende, a gente compreende, a gente discerne aquilo que a gente está ouvindo. Então, é mais uma coisa para a gente aprender, não é? Qual é a diferença entre ouvir e escutar? E o meu desejo aqui é que os nossos amigos do Clube do Livro aprendam, se interessem em ler, escutando o que o escritor está tentando passar para a gente. Essa foi a transgressão de Saul, um homem carismático que sabia agradar ao povo, porém sofria de uma debilidade emocional e moral crônica. Acabou sendo vítima da própria unção. Este é o perigo do odre velho. Pode ser facilmente rasgado e destruído pela própria unção. Jesus alertou que o perigo está no odre. A preservação do vinho novo depende do odre. O vinho celestial é extremamente importante, mas sem o odre será desperdiçado. O vinho novo simboliza a manifestação de Deus, mas o odre somos nós, a sua igreja, a família, o indivíduo. O odre novo, feito originalmente de couro, é naturalmente caracterizado por resistência e flexibilidade. É a tipologia de uma personalidade sarada e disponível para enfrentar o tratamento, as pressões da vida espiritual e os desafios de Deus. Enquanto o vinho novo representa o enchimento de Deus, o odre novo é o símbolo de uma personalidade curada, uma consciência pura, um passado resolvido e um futuro promissor. O mover de cura na personalidade que sara o ventre da igreja, restaurando a capacidade de gerar a vontade de Deus, liberando dons e chamados, é a marca do genuíno avivamento. É a garantia de que esse avivamento vai permanecer e reproduzir seus efeitos na vida de muitos. Vinho novo tem de ser colocado em odres novos. Quando o Espírito Santo vem, ele gera mudanças e isso implica numa mentalidade renovada. Assim como o vinho exerce uma pressão sobre o odre, através do processo de fermentação, o poder do Espírito requer uma personalidade consistente, porém flexível. Uma personalidade curada, uma consciência pura, um passado resolvido e um futuro promissor. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em lidar com o passado. Por quê? Porque não resolvem, não param
para resolver aquilo que trouxe dor, que trouxe sofrimento no passado. A pessoa não consegue deixar para trás para ir em frente, ela precisa parar para resolver. Esse é um dos desafios da nossa vida, lidar com o nosso passado. Eis que o meu ventre é como um mosto sem respiradouro, como odres novos que estão para arrebentar. Jó 32:19. O odre novo é o vaso que vai suportar o preço do avivamento, conservando e amadurecendo a unção. Puxa, gente, isso aqui é muito bom, né? Muito profundo, porque já participei de alguns movimentos que se diziam o avivamento e foi muito bom no momento. Só que nas próximas semanas não trouxe mudança nenhuma, a vida da gente continua a mesma coisa. E o verdadeiro avivamento, ele gera mudança na nossa vida. Exatamente como ele coloca aqui, que o vinho novo, ele vai trazer mudança, ele vai gerar na nossa vida mudança. O odre novo é o vaso que vai suportar o preço do avivamento, conservando e amadurecendo a unção. O odre velho aborta o avivamento. Quando o vinho novo é depositado em odres velhos, o avivamento está com seus dias contados. Quando o vinho novo é depositado em odres velhos, o avivamento está com seus dias contados. Depositar o vinho novo em odres velhos tem sido uma desastrosa transgressão da igreja. E se igreja somos nós, como a gente acredita, que nós somos a igreja, que vivemos em comunidades, colocar vinho novo em odres velhos, essa transgressão é minha e sua. A gente recebe palavras de Deus, a gente recebe algo novo de Deus, mas o odre não foi restaurado, o odre não está limpo, o odre não está preparado para conservar esse vinho novo. Muitos avivamentos duram pouco, porque não há uma visão de mapeamento de feridas e maldições, regeneração emocional e transformação do caráter. Trincas internas na personalidade fazem o enchimento do Espírito Santo escoar subitamente. O odre velho é ressecado, a personalidade fustigada pelas desilusões e decepções, a alma ferida, o coração de pedra viciado no pecado. Os cacoetes religiosos precisam dar lugar a um estilo de vida humildemente quebrantado. Esse aqui eu vou ler de novo. O Espírito Santo, trincas internas da personalidade fazem o Espírito Santo escoar subitamente. O odre velho e ressecado, a personalidade fustigada pelas desilusões e decepções, a alma ferida, o coração de pedra viciado no pecado, os cacoetes religiosos precisam dar lugar a um estilo de vida humildemente quebrantado. Se a gente não passou pelo processo ainda de descobrir, de aceitar a nossa identidade celestial, a nossa natureza divina ainda não tomou lugar nessa natureza caída, se a gente ainda tem muitas coisas que foram frutos do pecado, que foram consequência do pecado, se ainda a nossa vida ainda se bate em torno disso, então a gente ainda tem muitos cacoetes religiosos. A gente então precisa aceitar
o desafio de passar pelo processo da transformação de um odre velho para um odre novo. Flexível e transparente. O Evangelho não é um livro que você carrega debaixo do braço. É um estilo de vida que se renova constantemente. Uau, isso aqui é muito profundo. Indigestão da igreja. Vivemos em uma época de franca decadência moral. As pessoas em geral têm se exposto a envolvimentos extremamente comprometedores, que nem sempre se resolvem tão facilmente como pensamos. Além da seriedade e profundidade de determinados problemas e traumas, enfrentamos o desafio quantitativo. A Igreja brasileira tem experimentado um crescimento numérico fenomenal. A própria mídia denominou o evento como Bom Evangélico. Milhões de pessoas têm se achegado ao corpo de Cristo nessas últimas décadas. Junto com todo esse povo chegaram também seus problemas, estigmas malignos, traumas e toda sorte de ataduras espirituais e cadeia de impiedade. O mundo tem se deteriorado tanto que 80% das pessoas que têm chegado às nossas igrejas necessitam ir para uma UTI da alma. Recentemente ministramos uma adolescente de classe média que vinha enfrentando sérias dificuldades espirituais. Havia sido vítima de abuso sexual na infância, odiava o pai e não se dava bem com sua mãe. Com 13 anos de idade saiu de casa e foi morar com uma irmã numa outra cidade, com o pretexto de estudar. Em poucos meses estava fazendo seu primeiro aborto. Envolveu-se no mundo das drogas e de balada em balada entrou para o submundo da prostituição, chegando a trabalhar num bordel como garota de programa. Dessa forma, alcançou facilmente sua emancipação financeira. Envolveu-se com filosofias da nova era e mergulhou de cabeça na Umbanda e no Candomblé. Tudo isso antes de completar seus 18 anos. Outros casos fazem estes parecer superficial. Essas situações pessoais extremas deixaram de ser exceção para serem o normal. Definitivamente a igreja precisa estar bem preparada para receber os que estão chegando. Não podemos ignorar a profundidade e a complexidade dos problemas das pessoas. Algumas pessoas são literalmente um quebra-cabeça de 1.500 peças desmontado. Outras estão em questões morais e conjugais bem definidas por uma sinuca de bico. Outras têm experimentado perdas irreversíveis e traumas fulminantes. Outras ainda carregam influências e severas consequências de um envolvimento profundo com o satanismo e a idolatria. Outras apenas migram de um vício mundano para um vício gospel e ainda continuam tentando sobreviver dentro da igreja, inspiradas pela insistente dor de feridas não resolvidas. Outras estão realmente mal intencionadas e se infiltram através de manipulações sorrateiras, tentando lograr seus próprios interesses. E assim por diante, a variedade de problemas parece não ter fim. Essa é uma realidade que a gente lida constantemente, né? As pessoas, elas estão em busca de uma esperança. São muitos e muitos os casos de que a pessoa realmente, a vida dela é como um quebra-cabeça de 1.500 pedaços desmontado. E qual seria o papel da igreja? Não seria ajudar essa pessoa a montar os pedacinhos, que colocar em ordem? Com todo o crescimento, a igreja contraiu mais problemas do que poderia digerir. A igreja, como corpo de Cristo, está sofrendo de indigestão, está intoxicada. Pessoas não saradas acabam sendo o pivô de muitas rebeliões crônicas e divisões devastadoras.
Divisão e apostasia refletem as ânsias dessa indigestão da igreja. Deus tem uma resposta, que possamos abrir o coração para o avivamento do odre novo, o mover de profundo zelo e santidade, avançando contra a religiosidade e a podridão do mundo que penetrou na igreja. Quando a pessoa sai do mundo, mas o mundo não sai da igreja, a igreja é contaminada. Isso aqui é uma coisa bem importante, né? Quando a pessoa sai do mundo, mas o mundo não sai da pessoa, a igreja é contaminada. Ele está dizendo aqui a igreja no sentido coletivo de igreja, né? Pessoas doentes, além de não crescerem, geram pessoas doentes. Isso tem condenado o processo de crescimento em muitos ministérios. O alto contingente de membros algumas vezes tem sido um atestado de baixa qualidade, ou seja, de como a igreja tem feito pouca diferença apesar do seu tamanho. Muito se fala em relação aos que estão acomodados nos bancos da igreja, mas na verdade a maioria não está nos bancos. Temos toda uma geração que está na maca, mas podem ser sarados e readquirir saúde espiritual e o potencial de levar a mesma cura a outros. Então, eu e você somos das pessoas que estamos na maca ainda, ou já temos saúde espiritual e podemos desenvolver o nosso potencial e curar e levar cura a outras pessoas. Fazermos realmente diferença como igreja. O perigo das orações mágicas. Um dos efeitos colaterais do Evangelho da Prosperidade Material é que ele prende as pessoas no nível superficial, ou até mesmo ausente de intercessão. O máximo que as pessoas se envolvem é com suas próprias necessidades financeiras e com seus problemas pessoais. Dessa forma é que alguns deixam de ser abençoados e até prolongam o seu sofrimento. Você já viu que sério? Isso aqui, o máximo que as pessoas se envolvem é com suas próprias necessidades financeiras e com seus problemas pessoais. Quer dizer, a pessoa procurou a igreja, a pessoa aceitou o evangelho, porque ela quer resolver os seus problemas financeiros, ela quer ser abençoada financeiramente. Ela procurou a igreja porque alguém disse que lá tem pessoas que fazem orações e resolve os problemas pessoais. Traz o marido de volta, resolve o problema dos filhos. Daí a pessoa fica envolvida ali com a vida dela, com aquilo só sobre ela, é tudo sobre ela. Dessa forma é que alguns deixam de ser abençoados e até prolongam o seu sofrimento. Infelizmente, isso é uma realidade, uma verdade. Jó só teve sua situação restaurada quando tirou os olhos de si mesmo e intercedeu pelos amigos, acusadores. Foi através da intercessão que seu cativeiro foi revertido. Uma vida de oração voltada apenas para as necessidades pessoais pode traumatizar o dom de intercessão da igreja. Esta ênfase de satisfazer caprichos pessoais em detrimento de verdadeiras conquistas do reino tem produzido pessoas ineficientes na batalha espiritual, embotando o crescimento qualitativo da igreja. Traumatizar o dom da intercessão da igreja. Gente, olha só que coisa forte que tem aqui, ó. Uma vida de oração voltada apenas para as necessidades pessoais. A pessoa não entende o todo, a pessoa não entende a essência do evangelho. E daí ela fica fazendo aquelas orações e orando, voltadas para as necessidades físicas, para aquilo que tem aqui em torno. E a realidade espiritual da vida dela não é tratada. Lembra lá a questão que a gente estudou do capítulo 7 sobre orgulho? Pois é, uma pessoa que está cheia de orgulho,
E daí ela fica fazendo aquelas orações para os problemas dela serem resolvidos. Mas ela não quer reconhecer que ela é orgulhosa. Daí ela não vai alcançar aquilo que ela está buscando. Daí ela se torna uma pessoa traumatizada. As pessoas param de acreditar na oração, na intercessão. Porque a pessoa orou e não resolveu. Mas por quê? Porque antes de resolver estas coisas, precisa de se resolver a questão espiritual. A intercessão da igreja, esta ênfase de satisfazer caprichos pessoais em detrimento das verdadeiras conquistas do reino, tem produzido pessoas ineficientes na batalha espiritual e embotado o crescimento qualitativo da igreja. Por que inexperiente? Por que ineficiente? Porque se a pessoa não conseguiu resultados, efeitos na vida dela própria, se ela fica andando em volta com as mesmas situações sempre, se ela fica usando frases tipo, Deus sabe todas as coisas, eu estou sofrendo isso porque eu estou atuando no reino e daí por isso que eu estou passando por isso. Ela se torna uma pessoa que ela é ineficiente na batalha, embotando o crescimento qualitativo da igreja. Precisamos de mais que uma oração mágica de um super pastor que tudo que consegue é apenas viciar as pessoas numa fila de oração. As pessoas estão acostumadas a transferir seus problemas e responsabilidade para os outros, e a forma como tratamos só reforça essa situação. A pregação do Evangelho que centraliza as necessidades humanas e não a cruz e o senhorio de Cristo está corrompida pelo humanismo secular. Dessa forma, podemos entender a estranha advertência que Jeremias recebeu de Deus. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, pois eu não te ouvirei. Jeremias 7,16. O povo, nesse caso, não precisava receber oração, mas tomar posição. A oração que isenta as pessoas de suas responsabilidades morais, além de não ser ouvida por Deus, produz comodismo espiritual e religiosidade. Isso é muito sutil porque, afinal de contas, aprendemos que qualquer tipo de oração é boa. Podemos estar investindo na ociosidade espiritual das pessoas através de oração sem discernimento. Responsabilidades morais. A oração que isenta as pessoas de suas responsabilidades morais. A pessoa recebeu uma oração e ela acha que está tudo certo. Ela não tem responsabilidade moral. Lembra que a gente estudou lá no começo, lá no início, no capítulo que a gente falou sobre responsabilidade, sobre moral? Frequentemente, pessoas vêm a mim pedindo orações. Sempre que posso, avalio os pedidos e a postura espiritual da pessoa. Procuro ouvir a pessoa e também ouvir a Deus, e tenho experimentado resultados tremendos. Após uma pregação, uma jovem pediu-me que orasse, abençoando sua vida sentimental. Gosto de atender bem as pessoas. Pedi-lhe que fosse mais específica, e ela, então, depois de expor todo o seu sofrimento, acabou revelando também que vivia amaziada com um rapaz que nem cristão era. Por isso que ela queria uma oração, na sua área sentimental. Expliquei que minha oração não surtiria efeito nenhum enquanto ela não se arrependesse. Então, se ele orasse por ela, simplesmente, Senhor, eu abençoo a vida sentimental desta jovem. Talvez, sabe lá o que ela estava pensando, Talvez ela queria que esse rapaz que estava vivendo com ela chegasse um dia para ela e pedisse para casar com ela, Fizesse aquele pedido romântico e tal. Mas isso era uma responsabilidade dela, Ela não deveria ter aceitado e viver com ele dessa maneira. Ela deveria ter se colocado no lugar dela, se valorizado, mas às vezes a pessoa nem sabe o que é isso. Ela entra numa situação dessa, peca por falta de conhecimento.
e o sofrimento que acompanha o pecado. Daí, se alguém com sabedoria de Deus, com graça, não chegar e não confrontar essa pessoa, como é que ela vai saber? Fazer exatamente o que ele disse. Expliquei que minha oração não surtiria efeito nenhum enquanto ela não se arrependesse e rompesse aquele relacionamento. Disse-lhe francamente: só posso orar por você caso esteja realmente disposta a mudar essa situação. Esse confronto mudou a vida dela de uma vez por todas, eu imagino, né? Ela deve ter chegado pro rapaz e rompido o relacionamento. E ele: mas por quê? Não, porque a gente não é casado e eu estou em pecado, então eu não quero mais viver com você. Daí talvez ele se aligerou, né? Pensou: não, eu vou casar com ela então. Isso daqui é uma coisa... Muitas pessoas hoje estão enfrentando problemas financeiros. Tenho ouvido a mesma história várias vezes. Pastor, tenho participado de muitas campanhas e muitos homens de Deus têm orado por mim. O pouco que eu tinha, eu dei, e aí a coisa piorou. Nada parece fazer efeito. Quando esprememos esse tipo de situação, encontramos muitos pecados não resolvidos, como defraudação, dívidas não pagas, posse de objetos furtados, calotes e até cheques sem fundo. Estou falando de pessoas crentes. Essas pessoas precisam muito mais de uma genuína posição de arrependimento e conserto do que uma oração mágica. Algumas vezes repito o que Deus disse para Ezequiel: ainda que Noé, Daniel e Jó, os maiores intercessores da Bíblia, orassem por você, se não houver uma tomada de posição adequada, Deus não irá mover uma palha. Deus não se sensibiliza com nossa autopiedade ou com uma atitude introspectiva de subjugamento espiritual. Por mais que estejamos sofrendo, esse sofrimento muitas vezes é a forma de Deus enfatizar um chamado a um posicionamento espiritual para o qual estamos ensurdecidos ou até mesmo que escolhemos ignorar. Deus se move por princípios. A oração precisa ser amparada por uma coerência com os princípios do reino de Deus. O sofrimento, ele tem um fundamento. O sofrimento, ele tem uma raiz que está gerando esse sofrimento. E a gente ficar orando pela pessoa sem conversar com a pessoa, sem levar a pessoa às vezes a entender que esse sofrimento é Deus dando um toque para ela que tem alguma coisa errada, para ela ter a oportunidade de se corrigir. Se ficar, ela não vai chegar nesse momento de se posicionar. É isso que ele está dizendo aqui, que a pessoa está sofrendo. Deus, ele não se sensibiliza com a nossa autopiedade. Nós, às vezes, vemos uma pessoa sofrendo e porque a gente não sabe a raiz, a gente fica: ai, coitado da pessoa. Mas o Senhor não, ele não se sensibiliza porque ele conhece a raiz. Ele sabe que aquele sofrimento é para trazer restauração, é para trazer cura para aquela pessoa. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Esse tipo de confronto que lida com as raízes dos problemas produz um efeito muito maior que uma oração poderosa, porém cega, desprovida de discernimento espiritual. Quando as pessoas são confrontadas na raiz dos seus problemas, produzindo frutos de arrependimento, a oração da fé surtirá um efeito, surtirá um grande efeito. Quando as pessoas são confrontadas na raiz dos seus problemas. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. O galo resolveu cantar agora. Pessoas que vieram da feitiçaria e do espiritismo, o que hoje é muito comum, acostumaram a ter coisas de maneira fácil, sentimento, dinheiros, problemas, etc., são resolvidos rapidamente através de uma forma mágica ou de uma simples macumba. O negócio realmente funciona. A feitiçaria
como tecnologia espiritual é muito compatível com esse terceiro milênio, onde tudo é informatizado, robotizado e funciona a controle remoto. Por isso a feitiçaria tem se espalhado como nunca e já é moda, principalmente nos países de primeiro mundo. Dessa forma, muitos chegam à igreja exibindo esse mesmo tipo de comodidade. O resultado é um hipocondrismo religioso. Pessoas totalmente debilitadas, dependentes de homens, negligentes em buscar a face de Deus, zeradas moralmente, que se impressionam pelo místico e são facilmente seduzidas por ele, que não querem tomar posição e pagar o preço necessário, buscando alguém a quem possam transferir seus problemas e responsabilidades. Ao invés de fazer discípulos, estamos gerando parasitas, propagando uma graça barata e curando irresponsavelmente as feridas das pessoas. Esse molde de cristianismo sem cruz precisa mudar. Então, a gente já percebeu pelo capítulo 1 que esse livro, o negócio é hard. Nós vamos para o capítulo 2 no próximo vídeo e já vai começar com o título Confrontando as Motivações. Então, minhas amigas e meus amigos do Clube do Livro, né? Chegamos ao final do primeiro capítulo e aguardamos você para o próximo. Um beijo, Deus abençoe a vida de cada um.